Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim falar sobre a imagem do casamento. Para isso, eu preparei uma pequena resenha deste livro, Casados e Felizes, do Hernandes Dias Lopes. Ele me ajudou muito no momento do meu casamento, quando estava em crise. E o primeiro capítulo dele fala que o nosso casamento ele é comparado a uma mala pesada, velha e sem alça. Então, é algumas coisinhas que a gente não se toca, né? Que a gente leva para o nosso casamento. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, assim, o nosso casamento realmente ele é comparado a uma mala pesada, velha e sem alça. Quando a gente se casa, a gente prepara o nosso enxoval, né? A gente coloca tudo que a gente quer levar na nossa mala. Coloca nossas vestes, roupas de cama, de banho, né? E quando a gente chega, né, na nossa casa, quando a gente abre a nossa mala, quando a gente junta as nossas tralhas, a gente percebe que tem algumas coisas que nos incomodam. E nos incomodam muito. Por quê? Quando a gente chega, né, na nossa casa, que a gente junta tudo, a gente leva nossos hábitos, nossas culturas, nossos vícios e isso acaba que vai nos incomodando, né, aos pouquinhos, até isso, se não se resolver, pode criar uma bola de neve, criar uns sérios problemas futuramente. Então, se você chegou até aqui, se você caiu de paraquedas no meu canal, é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Deixa o seu like, se inscreve, ativa a notificação, porque é muito importante para mim e para o YouTube, né? Então vamos lá para nossa resenha. O casamento, primeiro de tudo, ele é um grande mistério. Isso é fato. Não tem para onde correr. Ele é um mistério. É um milagre. Dois seres tão diferentes se harmonizarem em uma relação, gente, darem certo. É muito um milagre assim de Deus. Deus é maravilhoso, ele é incrível em fazer isso. Primeiro, a gente fala aqui no livro, o homem, ele é um ser totalmente distinto da mulher. Eu vou ler para vocês que tem aqui uns exemplos bem interessantes. Ele dá o exemplo de vários autores e fala que alguns deles falam assim: o homem é de Marte e a mulher de Vênus. Outro diz assim: por que os homens mentem e as mulheres choram? Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. O homem, ele tem a tendência a ser muito racional. Ele é mais racional. E a mulher, ela é mais sentimental, gente. A gente é mais emoção. O homem, ele tem uma visão geral, né? Ele vê aquela coisa assim por geral. Né? Ele vê o geral de tudo. E a gente não, a gente observa as particularidades. E a gente vê aquelas coisinhas nos mínimos detalhes. E o homem não é assim. O homem, ele é mais prático e a mulher muito mais observadoras. Então, eles não se excluem por serem distintos. Ao contrário, eles se completam. Então, assim, eu vou te contar um exemplo que tem aqui muito interessante. Ele estava numa determinada rua e ele viu uma senhora passando com aquelas carroças cheias de quinquilharia, sabe? Ou seja, aquelas carroças cheias de breguesso. Aqui a gente chama de breguesso mesmo. E ele fala que ela era cheia de coisas assim velhas, sujas, quinquilharias mesmo, coisas assim velhas. E ela, só que ela tava com aquilo como se fosse assim agarrada aquelas coisas. Pra ela era tudo aquilo, era precioso, entendeu? E aí ele parou e ficou pensando assim, que nós todos, a gente também empurra a nossa carroça. Dentro dessa carroça, a gente leva nossos hábitos, as nossas culturas e as nossas manias. E a gente não permite que ninguém venha nos incomodar e nem tirar nossos bens tão valiosos. Então, o que a gente faz quando a gente se casa, muitas vezes, sem estrutura, sem maturidade nenhuma,
a gente fica agarrado a essas quinquilharias, a gente fica agarrado às nossos bregueços que a gente traz lá dos tempos de solteiro, das nossas, de como nossos pais nos ensinaram. Não estou falando que é errado, mas alguns, né, vêm de famílias desestruturadas e acaba que você se agarra àquilo e você não quer abrir mão daquilo. E acaba que você se casa e gera um casamento frustrante. Aí o que vai acontecendo? Quando você abrir essa mala pesada, velha e sem alça, você vai descobrir várias manias que realmente ela incomoda muito o seu cônjuge. Mas que tipo de manias? O seu vocabulário. Isso aqui, gente, é para homens também, viu? Não é só para mulheres, não. O seu vocabulário, o seu tom de voz, tanto faz homem ou mulher, porque tem mulher também que só sabe gritar. Os seus hábitos, os seus costumes, os seus gostos. As nossas preferências, elas podem incomodar e muito o nosso cônjuge. Olha só, gente, existem coisas pequenas, certo? Hábitos pequenos, mas que incomodam muito. Podem irritar muito o nosso parceiro, o nosso cônjuge. Como o quê? Como o simples fato da maneira como você espreme a pasta de dente. Porque eu já vi casais, quando a gente estava liderando os casais, né, do MMI, tinha um casal que o marido gostava da pasta de dente espremidinha bem no comecinho. E ela já espremia assim no meio da pasta, deixava a pasta toda assim. Isso já era algo que irritava ele não gostava. Então, isso aí vai incomodando. São pequenas coisas, besteirinhas, mas irrita. Até o jeito de mastigar também incomoda. E isso é verdade. Né? Isso eu acho que é mais para os homens. Não tô falando que não é as mulheres, mas os homens, às vezes, eles têm uma maneira de mastigar, gente, que pelo amor de Deus. Outra mania é a maneira, às vezes, de deixar a toalha molhada, que isso, né, é uma coisa bem normal para homens, mas tem mulheres também que é assim, né? E isso são coisas, e várias outras, né, que incomodam um pouquinho e ele fica meio irritado, ela fica meio irritada, né? Então, assim, ó, tem casais, gente, que já veio se aconselhar comigo e meu esposo, que realmente são coisas assim que a gente acha e olha assim, nossa, que coisa besta, que coisa banal. Muitas vezes até a maneira de como lava a louça, sabe? Só que a gente acha que pode ser uma besteira pra gente. Mas tem casais que realmente se irritam e acabam gerando uma discussão por conta dessas manias. E a gente deveria prestar mais atenção em tudo que a gente está falando, em tudo que a gente está fazendo. Deveríamos ser mais sensíveis ao nosso cônjuge e desapegar mais dessas relíquias, dessas coisas que acabam nos deixando mal, acabam gerando pequenos contritos. Que tipo de relíquia, que tipo de antiguidade você ainda carrega na sua mala pesada, velha e sem alça? Como que está o seu casamento? Como está a imagem do teu casamento? Então para um pouco, né? E pensa, que manias, que coisinhas bestas que você poderia simplesmente ignorar ou simplesmente num diálogo tentar mudar isso. E não apenas apontar ele, porque você também tem hábitos. Então vamos pensar um pouco, vamos ver o que a gente pode mudar ou se a gente não pode ignorar para a gente ser mais feliz e transformar e melhorar a imagem do nosso casamento, certo? Então é isso, a resenha do livro, como eu falei, Casados Felizes. Então é isso, gente. Deixa nos comentários alguma mania, alguma relíquia, alguma antiguidade que ainda tem no seu casamento e que a partir de hoje tudo isso vai mudar, certo? Deixa aí nos comentários e compartilha para algum casal, para alguma amiga ou amigo que você acha que precisa estar escutando esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração e que Deus abençoe muito vocês e o casamento de todos, tá bom?